Olá. O direito penal brasileiro considera que um crime cometido em legítima defesa tem excludente de ilicitude, ou seja, não será punido como crime. Por isso, muitos acusados de feminicídio passaram a usar o argumento de legítima defesa da honra para serem absolvidos. Mas um projeto de lei da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, acaba com essa possibilidade. Eu sou Felipe Rodrigues, é com ela que vamos conversar no Palavra Aberta de hoje. Bem-vinda, deputada. Obrigado, Felipe. É uma alegria estar aqui com vocês na TV Câmara, falando de um assunto tão importante para todas nós mulheres. Deputada, o STF já havia considerado essa tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, né? O que o projeto da senhora faz é acabar com essa possibilidade definitivamente. Exatamente. Houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas é por meio da lei que, de fato, se cria uma normativa. Então, nós, legisladores, temos o dever de legislar. Houve este avanço no Supremo Tribunal Federal de garantir o entendimento com relação à legítima defesa da honra não constar como argumento de defesa por violar princípios constitucionais e de garantia da dignidade da pessoa humana, do direito à vida. Então, foi um avanço no judiciário, mas que precisa ser normatizado. Então, por meio desse projeto de lei, o 781 de 2021, nós estamos não considerando como legítima defesa esse ato praticado com a finalidade de defender a honra nos casos de violência contra a mulher. Não é admissível que isso seja usado como um argumento de defesa, né? A senhora já acabou de falar que é inadmissível, né? Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente por que a senhora considera um erro inadmissível. Olha, imagine vocês que nessa pandemia, por exemplo, só no ano de 2020, teve mais de 105 mil denúncias no 180 de violência contra a mulher, de violência doméstica. E aí, muitas vezes, esse agressor, quando vai ser julgado, ele alega que agrediu a mulher, que bateu na mulher, que muitas vezes matou, cometeu um homicídio, porque se sentiu ofendido na sua honra, porque ela estava traindo ele, aí tem os diversos argumentos que se colocam para defender a honra. Então, como ela estava me traindo, ela ofendeu a minha honra, e, portanto, eu agi em legítima defesa, eu não mereço ser penalizado. É importante deixar claro que os casos de legítima defesa por exemplo, um bandido vai te assaltar, está com uma arma, e você tem uma arma, você pega e atira nele, você mata ele. Só que você agiu em legítima defesa, porque se você não fizesse isso, ele ia te matar. Então, criou-se esse argumento de legítima defesa da honra, que em 1976, uma moça chamada Ângela Diniz, ela foi morta, assassinada pelo seu namorado, e naquele julgamento o júri entendeu que ele agiu em legítima defesa da honra, porque ela supostamente estaria o traindo. Depois desse julgamento, graças a Deus, foi anulado e ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão. Mas imagine o precedente que isso pode gerar se não houver uma legislação adequada que impossibilite esse tipo de argumento de defesa, de legítima defesa, né, para se defender uma violência contra a mulher, um homicídio, um feminicídio. Então, é tão absurdo, mas, na dúvida, é melhor que o legislador cumpra o seu papel e avance na questão de legislação. Agora, para a senhora apresentar o projeto e para o STF decidir nesse sentido, é porque essa tese continua sendo utilizada. Qual que é a percepção da senhora? Exatamente, continua sendo utilizada. Graças a Deus, no Brasil, não teve um julgamento nesse sentido, mas teve defesas nesse sentido, que inclusive culminou com várias notícias nos jornais de casos semelhantes, que não foram acatados pelo júri, pelo judiciário, mas enfim, vai que é melhor ter a legislação, porque aí não se tem dúvidas. Uma coisa é uma decisão judicial, que pode ter as suas peculiaridades individuais em cada julgamento. Outra coisa é uma legislação aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, e que se torna uma lei nacional. Então, é isso que nós estamos trabalhando para evitar uma insegurança jurídica e evitar que uma decisão absurda como essa
eventualmente aconteça no nosso país, como aconteceu nos Estados Unidos, nesse caso da Ângela Diniz. Na prática, só para quem está entendendo, só para quem está assistindo a gente entender melhor, né? Isso significa que se um suspeito, né, alegar, né, usar essa tese da legítima defesa da honra, isso não justifica e ele pode perder o julgamento. Vai perder. Esse argumento de defesa não é mais cabido nos casos de violência contra a mulher. Não existe isso. E além dessa tese da legítima defesa da honra, né, quais passos a senhora ainda acha que são importantes de serem tomados, quais medidas devem ser tomadas para avançar, né, a fim de coibir esses casos de feminicídio e enfim, essas teses que também já são ultrapassadas, né? Todos os projetos que visam dar proteção à mulher, para ela não se calar, para ela denunciar, de fato é uma forma de combater o feminicídio e a violência contra a mulher. Eu tive um outro projeto de lei que foi aprovado e que virou lei no Brasil, que para mim foi um grande avanço, que é a questão de obrigar os profissionais de saúde, os estabelecimentos de saúde, a registrarem no prontuário médico quando identificarem indícios de violência contra a mulher. Porque muitas vezes, Felipe, a mulher quando sofre uma violência, ela vai no hospital curar a ferida física, mas não vai na delegacia denunciar um agressor. Só 10% das mulheres estupradas denunciam seu agressor. Então, esses números, infelizmente, é uma realidade triste no Brasil. A maioria das mulheres que sofreram feminicídio, elas já vinham sofrendo agressão. Se o Estado tivesse um olhar para elas, nós poderíamos ter salvado muitas vidas de muitas mulheres. E por essa lei, que foi um projeto meu, quando ela for ao hospital e o médico, que muitas vezes sabe que ela está sofrendo violência, ele agora é obrigado a registrar no prontuário médico, mandar em 24 horas para as autoridades policiais, para que as autoridades possam investigar. Então, é uma proteção a mais. É dar voz para muitas mulheres que sofrem calada, por por proteção psicológica, por pressão social, por dependência, e que elas podem ser vítimas amanhã de um feminicídio, se esses agressores não forem identificados e que possa, de fato, ser protegidas pelo Estado. Essa foi uma lei que foi aprovada, já é uma lei no país, e que, sem dúvida, eu entendo como um grande avanço também no combate ao feminicídio. Tata, parabéns pelo projeto. Quero agradecer a participação da senhora aqui no Palavra Aberta de hoje. Obrigado, Felipe. Um grande abraço. Parabéns, viu? Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Eu sou Felipe Rodrigues e a gente se vê numa próxima edição do programa. Não se esqueça de fazer o download do aplicativo Câmara ao Vivo, já disponível nas lojas de aplicativos App Store e Play Store. Até a próxima!